quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar, e ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir, cadê? Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, o anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Deuteronômio 25, versículo 4. O que aconteceu há uns 3.000 anos atrás, a batalha do arcanjo contra Satanás, a espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir, cadê? Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, abale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. 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 Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você venha compreender o agir de Deus em nossa vida. Irmãos, eu sei que cada dia que passa, a gente para pensar no agir de Deus em nossa vida. Porque Deus fala conosco
Deus fala comigo, fala com você. Deus fala através das atitudes. Deus fala através das ações. Deus fala através dos profetas. Deus fala através do louvor. Deus fala através de pessoas, qualquer pessoa. Só basta a gente observar. Às vezes, pessoas estão falando com a gente. Enquanto elas falam, Deus usa a boca delas para nos entregar sua mensagem, para que a gente venha compreender que Deus está sempre no controle da nossa vida. Ele está sempre nos guiando a seguir pelo caminho certo. Muitas das vezes somos nós que decidimos desobedecer ao Pai. E muitas das vezes, quando dá errado, a gente quer reclamar. A gente quer achar que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, quando na verdade fomos nós que decidimos ser rebeldes com o Senhor. Então eu e você temos que vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir. Porque Deus, ele não é invasivo. Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que a gente julga ser o melhor. Muitas das vezes nós pecamos e queremos acusar a Deus, como eu já ouvi várias pessoas fazendo, acusando a Deus e dizendo que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que Deus permitiu situações acontecerem, que Deus não protegeu. E muitas das vezes a rebeldia é que faz com que Deus nos deixe seguir o nosso próprio caminho. E não temos que acusar o Pai. Temos que compreender que foi a nossa escolha. Porque as pessoas dizem assim: uai, se Deus sabia o que eu ia fazer, porque Ele sabe todas as coisas, e por que Ele permitiu? Porque Deus, ele não é invasivo não, filho. Deus não é invasivo não, filha. Ele nos permite decidir o que nós queremos fazer. Eu estou aqui hoje. Se eu quiser me envolver com aquilo que eu sei que desagrada ao Senhor, eu entro, eu vou. Mas vão ter consequência? Claro que vai. Muitas pessoas fazem o que é errado e depois quer condenar a Deus, quer viver no pecado, quer seguir o desejo da carne. E aí, quando as coisas começam a dar errado, aí vem um arrependimento. E quando não é o arrependimento, é a rebeldia, para dizer que foi Deus que está pesando a mão sobre ele, sobre ela, para dizer que foi Deus que castigou ele, que castigou ela. Mas lembrar das atitudes erradas, ninguém lembra. É esse que é o problema. Porque eu tenho livre-arbítrio. Quando eu decidi servir a Deus, vários pratos foram me oferecidos e são oferecidos até os dias de hoje. Mas eu já falei: pega, Satanás, o teu veneno, beba tu mesmo. Ao invés de tu me oferecer, beba você do teu veneno. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei as consequências que pode ter se eu desafiar a Deus ou se eu seguir pelo caminho errado, sabendo eu que é errado. Beba você do teu próprio veneno. Eu não quero, eu não aceito, eu não permito. E eu vou continuar servindo ao Senhor porque eu tenho uma aliança com Ele. Queira você ou não, pode se levantar quem for. Eu sei o que Deus nos ordena fazer. Eles também sabem, conhecem a palavra, mas preferem desobedecer, porque o desejo da carne é maior. A avareza é maior, o orgulho é maior. Não pensem vocês que as pessoas que estão desafiando a Deus e fazendo aquilo que desagrada ao Senhor não conhecem a verdade. Conhece, mas prefere servir ao inimigo do que servir a Deus. Desagrada ao Senhor e muitas das vezes se levanta contra eu e você, porque não aceita que a gente seja obediente ao Pai. Eu vou continuar sendo obediente ao Senhor. Não importa se são pessoas poderosas, que têm poder ou que acham que tem poder, porque quem tem poder e é maior do que todos eles é o nosso Deus. Entenda isso. Então não temas, porque Deus é contigo. Levar a verdade nós levamos. Por isso que muitas das vezes as trevas se enfurece contra eu e você. Irmãos, quantos presentes eu já recebi e tinha obras malignas? Quantos presentes Deus fala, pega, coloca fogo? Porque aí tem obras malignas que fizeram para
te prejudicar. Coloca fogo, queima, joga fora, não use, não coma, não vista, não beba. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo, que me protege e que me livra. Quantas obras malignas não já jogaram na porta da minha casa? Quantas peças de roupa? Quantos fios de cabelo meu já foi para obras malignas? E quem é que me dá o livramento? Quem me dá a proteção é o Pai. Quantas pessoas disseram, ela não vai ficar aqui, ela não vai ficar ali, e Deus é quem me protegeu. Porque se eu não servisse a Deus, eles mesmos sabem que se eu não servisse ao Senhor, eu já teria descido à sepultura há muito tempo. Já fizeram obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, para eu enlouquecer na cabeça de um animal, e Deus revelou. Você está entendendo o que é isso? O que o ser humano é capaz de fazer? Servir às trevas para prejudicar o seu próximo, porque não aceita que eu e você sirva a Deus? Então entenda uma coisa, eu e você temos que continuar nossa caminhada, porque quanto mais estão se levantando contra nós, é porque eles sabem quem está conosco, quem nos dá a proteção, quem nos dá o livramento. Tiveram muitos que disseram, vamos fazer obras malignas para ela vai ter que desistir, ela vai ter que abandonar, ela vai ter que sair. E eu falei, Pai, qual é a tua vontade? E Deus falou, só vai sair no dia que eu permitir. Só vai abandonar o barco no dia que for eu que determinar. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, as trevas vão se levantar contra você. Mas você tem Deus ao teu favor. Você vai sair, sabe como? De cabeça erguida. De onde você está. Quem vai te tirar é o Pai, é o Senhor. E Ele vai te honrar, porque você foi fiel ao Pai. Quando eu e você decidimos ser fiéis a Deus, vai ter levantes. Regiane, vão ter levantes? Vão ter levantes. Vão ter calúnias, vão ter difamação, vai ter maldade, falsidade. Esses dias estavam me procurando porque queriam denegrir a minha imagem, inventar mentira e calúnia ao meu respeito. E aí o que acontece? Quando descobriram a verdade, aí murchou todo mundo. Sabe por quê? Porque o inimigo vai usar pessoas que nem te conhecem para se levantar contra você, para procurar situações para te prejudicar. Mas Deus é contigo. E Ele é quem te dá o livramento e proteção. Então, entenda uma coisa. O inimigo pode contra ti se levantar. Se guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Ninguém pode te tocar porque Deus é contigo. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, e ouça como Deus fala comigo e com você. Como Deus está com um olhar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu pedi uma palavra ao Senhor e Deus sabe o que nos últimos dias tem acontecido comigo, as afrontas que eu tenho passado, porque eu carrego comigo o nome do Senhor e muitos não se agradam. Então Deus, eu fiz questionamento para Ele. Eu fiz questionamento ao Pai e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta vinda de Ti, porque eu preciso compreender o caminho que eu preciso seguir. E eu tenho notado algumas situações que eu fico me perguntando, será que o Senhor se agrada ou não? Fala comigo, Pai. E Deus me manda a resposta. E eu tenho certeza que essa dúvida também pode ser a sua dúvida. E quando eu perguntei para Deus, Ele foi muito específico em responder através da palavra. Porque muitos falam assim, tá falando coisa da cabeça, da mente, tá inventando. Só que eu não. Eu me defendo na palavra. Tem pessoas que falam que seu devocional é grande. Eu falei, é Deus quem me usa para falar. E o que Ele mandar eu falar, eu vou entregar. Não vou ficar com medo. Então escute bem. Não importa se as pessoas acreditam ou não. O que importa é você fazer a vontade do Pai. Presta bastante atenção na palavra para você compreender qual foi a pergunta que eu fiz para Deus. Olha só. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá.
vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andarde após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos ponde diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eita glória! Você está entendendo? Então eu e você precisamos entender que quem salva a nossa alma é o nosso Deus. Conforme nós estamos vivendo nos dias de hoje, vamos prestar conta ao Senhor. Vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nós estamos fazendo. Então eu e você precisamos entender que não é o tempo que protege as nações ímpias. Não é congregações, não são igrejas, não são templos que protegem eu e você. Quem vai nos proteger é o próprio Deus. Eu e você precisamos ter sabedoria para fazermos o que agrada ao Senhor. E não o contrário, despertar a ira de Deus. Porque Deus está mostrando aqui de um povo rebelde, um povo que não tem obedecido as palavras, os mandamentos do Senhor. E essas pessoas acreditam que estão protegidos, eles cometem as abominações, deles, e depois eles se voltam para o templo dizendo que está servindo a Deus. Quantas pessoas que estão nos perseguindo porque, na verdade, eles cogitam em dois pensamentos. Dizem que servem a Deus, mas Deus está mostrando aqui que queima incenso para outros deuses e adora a Baal. Então eu e você, que decidimos fazer uma aliança com o Senhor e vivemos a verdade, para essas pessoas aqui que Deus está revelando, que Deus está mostrando, que estão se escondendo, não é nem atrás da Bíblia, mas atrás dos templos, Ele está de olho. Ele tem visto as atitudes. Por isso que eu disse no início do vídeo, vocês acham que essas pessoas não sabem que o que eles estão fazendo é errado? Claro que eles têm ciência. A raiva deles, de mim, de você, é porque a gente obedece a Deus. Porque a gente está fazendo o que é certo. Porque a gente não está adorando outros deuses como eles fazem, sabendo que é errado. Então isso faz com que eles despertem a ira e a raiva, a mágoa, o ódio de nós. E por isso que eles se levantam contra nós. E muitas das vezes dando legalidade a Satanás, porque as obras que eles estão fazendo agrada a quem? A Deus é que não é. Então eu e você precisamos todos os dias clamar ao Senhor, pedir proteção, livramento, pedir a Ele para estar sempre nos guardando. Porque ontem, através da palavra, Deus me revelou que existem pessoas que são capazes até mesmo de tirar a minha vida, como Caim fez com Abel, porque eles não aceitam concorrentes.
Eles querem aparecer, mas como que eles querem aparecer, Regiane? Bajulando, puxando o saco, sendo falsos. Porque da mesma forma que eles puxam o saco e falam mal de mim, de você, fala mal desses daí que eles ficam puxando o saco. E o que eu e você não fazemos, que é puxar saco, faz com que essas pessoas tenham raiva da gente, porque pensa, ué, eu sou poderoso, eu sou poderosa, e ela não está puxando o meu saco, ele não está puxando o meu saco. O que está acontecendo? Tem algo de errado? Todo mundo que está aos meus pés me bajula, e eles não estão me bajulando. Lembra quando Amã construiu uma forca para enforcar Mardoqueu? Por que ele seguiu as orientações da sua esposa para construir uma forca de mais de 50 metros de altura para enforcar Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se prostrou diante do decreto criado pelo rei Assuero para reverenciar Amã. Assim é comigo e com você. Olha, a Regiane, ela não está se prostrando. A Regiane, ela quer ser diferente. A Regiane está se achando. Tá na hora de dar um cabo nela. Tá na hora de dar um fim, de dar um jeito, de tirar ela do caminho. Porque se a gente permitir ela no caminho, ela vai orientar outras pessoas a serem como ela. Então, é hora de eliminar. É assim na tua vida e na minha. Então, a gente acaba se tornando alvo. Aonde a gente pisa, Satanás sabe quem a gente é. E aí vem os levantes, vem as contendas, vem as falsidades, vem a maldade, vem a conspiração, a humilhação. Porque essas pessoas, mesmo conhecendo a palavra, elas vão tentar nos diminuir para mostrar que eu e você não somos servos tementes e obedientes a Deus, mesmo eles sabendo que nós somos. Mas entenda uma coisa, você não tem que se atentar a essas pessoas, porque Deus está revelando aqui quem elas são. São pessoas que não servem a Ele. Por isso que eles têm ódio e raiva de nós. Então eu e você precisamos compreender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas pessoas que estão se levantando, achando que são todas poderosas? Só que não são. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eles pensam que vai fazer o mal contra a minha vida e contra a tua, quando na verdade vai estar nos ajudando. Então não temas, não tenha medo, não se renda, não se prostitua, não adore outros deuses, porque você quer agradar a essas pessoas que estão se levantando contra você. Então confie em Deus, busque ao Senhor, faça a vontade do Pai, e você verá a glória de Deus descer sobre a tua vida. Deus está no controle de tudo. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai esquecer de você, porque Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe dos levantes que vêm contra a tua vida. Então confia em Deus, sirva ao Senhor de todo o teu coração, e você vai ver que Deus é contigo, e Ele está no controle de tudo. Ele não vai permitir o mal te atingir. Pode até se levantar contra você, mas na tua vida eles não tocam. Porque a tua vida é preciosa, é graciosa para Deus. Sabe o que você passou na sua infância, na sua adolescência? Era Deus te preparando para o covil de cobras, para as serpentes que estão aí com a língua de fora, tentando arrumar uma oportunidade para te prejudicar. Deus sabe de tudo, Ele tem visto. E não se preocupe não, porque Deus é Pai. Ele é quem nos protege, é quem nos livra da fornalha, das astutas ciladas do inimigo. Portanto, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Então entenda uma coisa. Deus está mostrando aqui que Ele está enfurecido com essa nação ímpia, com essa nação que desobedece. Deus mostra aqui nessa palavra que Israel foi separado para servir a Ele.
Mas é como eu disse para vocês, Deus nos dá livre-arbítrio para a gente decidir o caminho que a gente quer seguir. A salvação é individual. Então, uma coisa que eu já compreendi, cada pessoa, ela tem o direito de decidir o caminho que ela quer seguir. Ela sabe o que é certo, sabe o que é errado. Ela vai decidir se vai seguir pelo caminho certo ou se vai seguir pelo caminho errado. Mas quando as coisas derem errado, não tem como acusar a Deus. Não tem como dizer, Deus permitiu que essa situação acontecesse na minha vida. Porque quem resolveu desobedecer foram eles. Quem decidiu seguir o caminho errado, mesmo sabendo que era errado, foram eles. Então que aguente as consequências. Por isso eu já falei para algumas pessoas que estão próximas de mim. Quando essas pessoas ímpias que não querem servir a Deus e fazem o que desagrada ao Senhor, mesmo sabendo que é errado, quando ficar pedindo oração, fale assim, olha, você tem o mesmo acesso ao Pai que eu tenho. Eu posso orar por você, se Deus me der permissão. Porque se Deus não me der permissão, é você que tem que colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor. Porque quem desobedece a Deus, quem continua fazendo o que é errado, mesmo sabendo que é errado, é você. Então entenda uma coisa. Muitas das vezes, irmãos, a gente carrega um fardo que não é nosso. A gente carrega um peso espiritual por estar sempre orando por pessoas rebeldes, que sabem o que é errado e continuam no erro. Sabe que o que está fazendo desagrada a Deus, mas continua fazendo. E na hora que a coisa aperta, aí lembra, cadê a Regiane? Cadê fulano? Cadê ciclano? Que hora que Deus atende as orações? Aí lembra da gente, na hora do sufoco, mas não se liberta dos seus pecados, de estar fazendo o que é errado, do que está desagradando ao Pai. Então, quando eu e você intercede por essas pessoas, entenda uma coisa, Deus age. Deus vai agir, mas antes de agir, Ele vai pesar a mão sobre nós. Regiane, como que você fala uma coisa dessa? Vai. Sabe por que Ele vai pesar a mão sobre nós? Porque são pessoas que sabem que o que está fazendo desagrada a Deus, mas continua fazendo. Mas continua cometendo os pecados, continua seguindo aquilo que sabe que vai despertar a ira do Senhor. Então eu e você precisamos vigiar. Eu e você precisamos ter sabedoria. Porque se a gente não tiver sabedoria, pode ter certeza que a mão de Deus vai pesar sobre eu e você. Deus, Ele sabe quando nós estamos fazendo o que é certo, quando nós estamos fazendo o que é certo e quando nós estamos fazendo o que é errado. Ele sabe se a gente tem consciência do que estamos fazendo ou não. Ele sabe se nós estamos fazendo por rebeldia ou pela inocência. Regiane, como você fala isso, irmãos? Há um tempo atrás, um pessoal me chamou e disse assim, Regiane, deixa eu te falar uma coisa, vamos num lugar onde tem um servo de Deus, um homem muito usado pelo Senhor. Vamos para você conhecer, para você saber como que é lá. Esse homem fala tudo sobre a nossa vida. E quando ele fala tudo sobre a nossa vida, é Deus que usa ele. Eu falei, meu Deus, é um profeta do Senhor, só pode um homem desse. E eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi que esse homem não era servo de Deus coisa nenhuma. E eu falei, eu nunca mais quero ir nesse lugar, não senti paz. E eu percebi que esse homem não é usado por Deus coisa nenhuma, mas é usado por Satanás. Porque por tudo que eu vi ali, ele fala do nosso passado. Deus, quando usa alguém para falar conosco, fala do nosso presente e do nosso futuro. Quem fala do nosso passado é o inimigo. O que aconteceu no passado, o que você viveu no passado, ele sabe o que a gente já viveu. Ele é um espírito. Se ele é um espírito, ele sabe de tudo que se passou. Eu quero ver ele falar do que vai acontecer no futuro. E realmente acontecer. Que só Deus tem esse poder. Então,
eu falei, eu não quero nunca mais ir nesse lugar, porque aquele homem nunca foi um servo de Deus. Então, quando eu fiz isso, eu tomei minha decisão. Eu tinha o livre-arbítrio para voltar para este lugar ou nunca mais pisar meus pés lá. Você acha que essas pessoas que andam fazendo essas abominações, eles não sabem o que é certo e o que é errado? Claro que sabem, mas decidiram fazer. E aí, quando as coisas dão errado, cadê a Regiane? Cadê não sei quem que ora, que clama ao Senhor para clamar por mim? Porque os meus pecados estão grandes. Aí você vai lá, ora, clama ao Senhor, Deus intercede, Deus abençoa, Deus livra do mal. E aí vão continuar desafiando ao Senhor e fazendo o que é errado. Então eu e você temos que ter sabedoria. Quando essas pessoas ficarem, olha, ora por mim, você sabe que elas estão fazendo o que desagrada ao Senhor, fala, olha, coloca o teu joelho no chão. Vá buscar o Senhor assim como eu busco, porque eu pago um alto preço. Essas perseguições que eu estou vivendo, passando, é porque eu estou intercedendo pelo meu próximo, pelos meus irmãos. Mas meus irmãos precisam querer mudança acontecer. Nunca é tarde para a gente entregar nossa vida ao Senhor e servir verdadeiramente ao Pai. Não ficar desagradando a Deus, porque sabemos que a cobrança é grande. O inimigo, ele dá, mas chega um momento que ele cobra. Ele não vai deixar eu e você o tempo todo comemorando, se divertindo, sendo que a gente decidiu fazer um pacto com ele. Vai chegar o momento da cobrança. E é essa hora do momento da cobrança que ninguém quer viver e nem passar. Aí todo mundo quer fugir. Aí que é a intercessão de Deus. Na hora que o inimigo vai cobrar o que foi prometido, ninguém quer cumprir. Então, temos que estar atentos à voz de Deus. Temos que orar pelo nosso próximo, mas o nosso próximo tem que querer mudanças. Tem que saber que esse Deus que eu e tu servimos, eles também podem servir, sendo obediente e cumprindo os mandamentos do Senhor. Regiane, não fala isso não, mulher. Não fala isso não. De onde tu tirou essa palavra? Eu estou tirando da palavra de Deus. O que eu estou dizendo, tu quer ver? Tá duvidando? Espera aí. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Tá entendendo? Essas pessoas estão fazendo o que desagrada a Deus. Então eu e você precisamos ter sabedoria, porque Deus está dizendo aqui que não é para a gente interceder por este povo e nem levantar clamor e nem oração. Não é para importunar ele, porque ele não vai ouvir. Porque o que essas pessoas estão fazendo desagrada a ele. Então, por isso, eu falei, eu só vou levantar um clamor por alguém, se Deus me permitir. Ou se for por um inocente, ou se for por um caso de vida ou morte. Porque são um povo rebelde que desobedece ao Senhor. E na hora que o calo aperta, eles não se enxergam. Mas Deus está dizendo aqui na palavra que não é para a gente levantar um clamor, porque ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Aí o que acontece se a gente desobedecer a Deus? A gente vai ser envergonhado. Porque a gente vai orar e entregar a mensagem que Deus não vai cumprir. Porque quem cumpre um pedido nosso é o próprio Deus. Mas se essa nação não quer se conciliar, ou se reconciliar, ou se consertar com Deus, quem sou eu? Quem é você? Porque é o próprio Espírito Santo que convence.
Mas se eles não querem fazer a vontade do Pai, e eu e você estamos fazendo, que a gente venha pedir a Deus proteção e livramento. E que a gente não venha clamar ao Senhor por pessoas que não querem de maneira nenhuma servir a Deus, só quer as bênçãos, só quer o livramento e a proteção. Mas na hora de servir ao Senhor, caem fora. Continua oferecendo libações à rainha do céu e adorando outros deuses. E isso desagrada ao Senhor e eles sabem disso. Então eu e você precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco, para que o mal não venha sobre nós, para que Deus não fique irado conosco. Por isso precisamos ter o entendimento e a compreensão do que Deus está nos dizendo. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo e a de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Isso aqui Deus está mostrando. Esse povo, eles querem desobedecer, eles vão ver. Aqui nessa palavra Deus fala que valas serão abertas e os cadáveres vão ser lançados. Vão ser lançados nessas valas, assim como aconteceu na pandemia. Deus está mostrando aqui por causa da desobediência do homem. Cada dia que passa, estamos vendo o que o ser humano é capaz de fazer. Todo tipo de abominação está sendo cometida e as pessoas não têm um pingo de preocupação. Mas cada dia que passa, a gente está sentindo que o fim está próximo. Cada dia que passa, nós estamos sentindo que Deus, assim como no passado, nos dias atuais, tem se desagradado das atitudes do homem. Então eu e você somos exceções. Regiane, como tu fala isso? Nós somos exceções de servos que querem servir a Deus e ser obedientes. Por isso, meu filho, a perseguição é grande e vai continuar sendo grande. E a gente ainda tem que agradecer a Deus por estar podendo levar a palavra para o nosso próximo, porque vai chegar dias de perseguições tão violentas que nem isso vamos poder fazer. Que é exatamente isso que essas pessoas esperam que aconteça. Que a gente não tenha o livre-arbítrio nem o direito de falar de Deus. E essas pessoas aí, elas falam que também servem ao Senhor, viu? Mas Deus já revelou aqui, já desmascarou, que na verdade não serve a Ele coisa nenhuma. Adora outros deuses e se prostram diante do Senhor, fingindo servir a Ele. Mas Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Então, que eu e você venha compreender a vontade e o querer de Deus. Que Deus venha te abençoar, te dar livramento, te abençoar seus familiares, proteger, livrar das astúcias ciladas do inimigo. Que Deus venha fazer cair por terra todo o levante, toda a maldade, toda a falsidade. Que Deus venha cuidar de cada um de vocês. Que Deus venha trazer a proteção para os nossos familiares. Que Deus venha tocar na mente e no coração dessas pessoas para que elas venham ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Para que elas venham compreender que só Deus tem o poder de nos salvar. Que há oportunidade, chance de mudança, de transformação. Deus está no controle de tudo. Somente crê e confia. Porque Deus é Pai. Que a doce consolação do Espírito Santo, que a proteção e o livramento de Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus venha abençoar o dia, que Deus venha abençoar o trabalho, que Deus venha abençoar a casa, que Deus venha abençoar a família, a saúde, que Deus venha abençoar todas as áreas da tua vida, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.